Bom dia, meus amados irmãos. Graça para o Senhor Jesus. Vamos aos nossos minutos devocionais com a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Nós estamos vendo as implicações da obra redentora de Cristo Jesus e, obviamente, da obra regeneradora e santificadora do Espírito Santo. Ou seja, para que o Senhor nos salvou? Qual é o propósito dele? É a nossa vida eterna com ele. Ou seja, Deus quer que esse povo, que pela graça foi redimido por meio do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, viva no novo céu, nova terra, de uma forma plena para Deus. Então a santificação é a implicação, é a aplicação última da obra de Cristo por nós. Então, nós estamos vendo isso. O apóstolo Paulo está dedicando metade da carta a aplicar ao nosso cotidiano aquilo que o Senhor Jesus deu início, ou possibilitou por meio da justificação. Ou seja, a justificação é o começo, da nossa salvação ou da obra da salvação, porque continua com a santificação. Nós já vimos até agora os versículos 25 a 32 do capítulo 4, como várias, tanto exortações ao que não fazer, quanto exortações ao que fazer. É sempre esse paralelo. Isso é comum na Escritura, o paralelismo antinonímico, que é isso é oposto daquilo. Isso ajuda, inclusive, a enfatizar tanto a proibição, mostrando o que é o certo, quanto enfatizar aquilo que é bom, mostrando o que é errado. Então, esse recurso literário é muito bom para enfatizar bem a mensagem que se pretende dela. Nós vamos ver agora um bloquinho maior, de uma única vez, e ele começa no versículo 1 do capítulo 5, vai até o versículo 21. Nesse bloco, nós temos, mais uma vez, o que Deus quer de nós e o que Deus não quer. Só que dessa vez, o apóstolo Paulo usa três palavrinhas-chave para falar sobre o que Deus quer de nós. A primeira é o amor, a segunda é a luz e a terceira é a sabedoria, ou ser sábio. E entre elas, ele apresenta o que Deus não quer que a gente faça, e até mesmo aquilo que Deus tem como aplicação prática daquilo que ele está ordenando, o amor, a luz e a sabedoria. Ele começa dizendo: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Esses dois versículos fazem a transição entre aquilo que ele acabou de falar e aquilo que ele continua. É claro que há um fluxo, há uma sequência natural, porque, inclusive, se você observar o todo, ele está trazendo diversas aplicações da obra de Cristo em nosso viver e que opera pelo Espírito Santo, a santificação, pela Santa Palavra em nossas vidas. E a primeira coisa que ele chama a atenção é que viver uma vida virtuosa é imitar a Deus. Deus, ele é a própria virtude. Nós, por sermos pecadores, nós temos esse acidente, O pecado é um acidente, é algo que vai ser tirado de nós, não define quem nós somos, mas está presente por enquanto, E nós sofremos mudanças constantemente. Então, o ser humano ele é feito de essência, que é a imagem de Deus em nós, e é feito de acidentes, que são coisas mutáveis, coisas que não definem quem nós somos, vão e vêm, podem estar presentes e podem ser retirados. E nós somos assim, e por isso é difícil. A jornada cristã não é uma jornada linear, é uma jornada cheia de altos e baixos. Mas Deus é a essência,
Deus é só essência, Deus é a própria essência, né? Então, por isso que a Escritura diz que Deus é amor, né? Então, a virtude está plena em Deus. Deus é a própria virtude, né? Deus é amor, Deus é justiça, Deus é santidade. E assim, as virtudes, elas são definidas pelo próprio Deus. O Deus é. Que ele só é essência. Ele não tem variações, ele não tem mudança alguma, ele não tem acidentes, né? Então, quando nós observamos a Deus, olhamos para Deus, nós encontramos só as virtudes. Aí Paulo diz assim, imitem a Deus. É claro que o apóstolo Paulo sabe que somos todos imperfeitos. Ele olhava para a própria vida, inclusive. Ele chegou a dizer a Timóteo, eu sou o pior dos pecadores, né? Ele viu naquilo que Deus deixou acontecer com ele, ou naquilo que estava acontecendo por permissão de Deus. Sei que essa palavrinha às vezes soa um pouco estranho para alguns, mas é para que a gente possa não agredir, né, a santidade de Deus em forma alguma. Deus, então, deixou que um mensageiro de Satanás, né, foi enviado a ele um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo, né? E na fraqueza dele, inclusive era para ele não se ensoberbecer, ele viu a graça superabundante de Deus. Então observe que ele tinha consciência de sua fraqueza, ele tinha consciência de sua condição de pecador. E também na igreja, né? Mesmo assim, isso não significaria se acomodar. Veja que todas as cartas, o apóstolo Paulo, ele ensina aquilo que é a obra redentora e aplica a vida dos irmãos, exortando, chamando, sempre dizendo assim, olha, vivam como filhos de Deus, né? Então, é para que a igreja, apesar de ainda ser pecadora, está olhando para o Senhor. E veja que interessante. A igreja deve ter uns olhos fitos, ser, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Para isso você tem que estar olhando, né? Como é que você imita alguém? Olhando para esse alguém. Então a igreja deveria estar constantemente olhando para Deus. E como se olha para Deus? Olha para Cristo, né? Ele mesmo diz que Cristo é a imagem do Deus invisível. Então olhe para Cristo. E nós temos os evangelhos que revelam para nós quem é Cristo, como ele viveu, procedimento. Tanto que aquela perguntinha de um movimento americano que trouxe a reflexão sobre qual o parâmetro do cristão, o que Jesus faria, né? Ela é interessante. O que Jesus faria sobre isso? É claro que não dá para aplicar isso 100%, porque, por exemplo, Jesus não casou, né? Mas nós temos em Cristo o modelo perfeito, até sobre o casamento, porque Jesus é o noivo da igreja, né? Como é que ele trata a sua igreja, né? Então temos em Cristo o modelo perfeito. Então, olhe para Cristo. Se você não sabe como proceder, a primeira coisa que nós podemos dizer é olhe para Cristo. Claro que, até como veremos mais adiante, Tiago diz que aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus. Significa, olha, eu não sei o que fazer. Aí ele peça a Deus, porque Deus dará sabedoria. Inclusive é uma promessa. Não é, olha, talvez Deus me ajude. Não. Ele coloca como algo certo. Veja que é interessante que na oração nós oramos com confiança, porque oramos baseado nas promessas. E Deus não pode mentir. Então nós oramos confiando em algo. E ele diz assim, peça com certeza, com firmeza, com convicção, sabendo que Deus vai te dar sabedoria. Não é eu acho, talvez, Deus dê. Não, é Deus vai te dar. Mas estou determinando? Não. É que Deus prometeu e você tem que confiar nas promessas de Deus. Então, confie nela. Então, peça a sabedoria que Deus dará para você agir. Veja que, antes mesmo disso, nós já podemos dizer assim, mas olhe para Cristo. E peça sabedoria para saber como aplicar isso à sua vida, né? Então, sede imitadores de Deus. Olhe para o Senhor. Como Deus agiu. E é interessante que a minha primeira palavrinha dele que é o amor. Veja que na Escritura é bem claro que amor não é um sentimento, é uma virtude. E, portanto, o amor ele tem que andar em harmonia com todas as outras virtudes. Porque, como nós já falamos, Deus é só essência. Então todas as virtudes estão nele.
e elas sim têm que ser harmônicas. Né? Ele não pode ter desarmonia, senão não seria perfeito. Né? A perfeição de Deus significa que tudo funciona plenamente. Então Deus tem todas as virtudes e todas perfeitamente harmônicas, né? Tudo funcionando perfeitamente. O amor, conforme o apóstolo Paulo nos fala em Coríntios, ele é santo. Então ele conduz à santidade. Por isso que ele fala de andar em amor para que vivencie aquilo que é bom, aquilo que é santo. Porque o amor é santo. Então o amor não pratica o mal, o amor não engana, o amor não rouba, o amor não destrói, o amor não derruba, o amor não faz mal, e assim vai. Veja, em 1 Coríntios, capítulo 13, o apóstolo Paulo, mostrando para aqueles irmãos a excelência, né, a superioridade do amor sobre os dons espirituais, ele diz, olha, você pode ter tudo. Você pode ter todos os dons, você pode fazer de tudo. Se você não tiver amor, não adiantou de nada. Então observe que a superioridade e a necessidade, não só a superioridade. Porque a pessoa pode dar todos os seus bens para os pobres, ele diz, mas fazer por outras razões que não sejam amor. Então observe que nesse ponto não é só a ação em si. O que moveu você àquela ação? Porque pessoas podem fazer coisas boas por razões erradas. Sim. Muitas pessoas fazem obras de caridade por mera vaidade, por mero orgulho, por mero soberbo, desejo de aparecer, de mostrar. Às vezes é como Jesus disse, né? O que tua mão fizer, direito fizer, a esquerda não veja. E ele condena os fariseus, veja, são os líderes religiosos, muitas vezes os sacerdotes, os estudiosos, os doutores da lei, e ele diz que eles faziam boas obras somente para chamar a atenção das pessoas, para as pessoas elogiarem, verem como eles eram aparentemente piedosos. Né? Então, pessoas podem fazer coisas boas por razões erradas, não para glorificar a Deus, não porque estão realmente movidos pelo Espírito de Deus a viver para a glória de Deus, naturalmente como alguém que está cheio do Espírito Santo. Não, mas forçadamente fazer coisas aparentemente boas só por vaidade. Isso é possível. E Coríntios, Paulo reforça isso que Jesus havia dito tantas vezes, como nós encontramos no Sermão do Monte, por exemplo, Mateus 5 a 7. Né? E ele diz aqui, ó, o amor é paciente, é benigno. Veja, ele diz que o amor é virtuoso, né? Porque o amor é uma virtude, então o amor é santo. Então ande em amor. Mas o que tem a ver andar em amor, em pecar ou não pecar? É que o amor é bom, o amor é paciente, o amor é justo, o amor é santo, o amor é benigno, o amor é bondoso, o amor é gracioso, o amor é misericordioso, e assim vai. Então, o amor, ele está sempre andando com as demais virtudes, porque elas formam uma unidade. Veja que em Gálatas ele chama de o fruto do Espírito. Ele trata as virtudes como uma unidade. Não é interessante? Ele não trata como várias partes distintas apenas, que ainda que sejam partes de uma unidade. Né? Mas ele reforça o vínculo, a unidade que há entre as virtudes. Então, as virtudes, portanto, elas andam em plena harmonia, né? Funcionam em plena harmonia. Então, olhe para o Senhor e a primeira coisa que você vai ver é o amor dele. Inclusive, porque foi pelo amor de Deus que ele nos salvou. Né? Lembra de Romanos 5,8? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja, a maior prova de amor, qual é a maior prova de amor? Qual é a maior prova de amor que o homem já testemunhou? A maior prova de amor da história humana. Cristo Jesus entregando a sua própria vida numa cruz e sofrendo toda a ira de Deus em nosso lugar, sendo nós pecadores, tendo vivido como inimigos de Deus. Mas ele fez isso para nos aproximar a ele, nos tornar amigos dele, nos reconciliar. Né? Essa é uma prova de amor. Ele disse, então olhe para Deus. Você quer viver virtuosamente, você quer viver aquilo que é bom? Primeira coisa, olhe para Deus e o que você encontrará será o amor de Deus. E o amor de Deus é bom, ele é santo,
é fiel, é justo, é verdadeiro, e assim vai. Então olhe para ele. E aí, ele vai mostrar o que é o oposto, né? E ele vai falando, mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois isto, nenhum incontinente ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Então veja que algumas dessas coisas ele já havia dito. Outras ele acrescenta. Mas o ponto é, vivam em amor e não desse jeito que vocês conhecem, porque vocês viveram no mundo. Lembra que ele havia dito para não entristecer o Espírito de Deus, e nós vimos como uma grande possibilidade de que ele esteja fazendo referência ao que Deus advertiu em Ezequiel 16, dizendo assim, olha, lembre-se de onde eu tirei vocês, lembre da origem de vocês, que é o foco do apóstolo Paulo aqui. Não vivam como vivem os gentios, de onde vocês saíram, de onde eu tirei de vocês de lá. Eu tirei vocês da maldade, eu tirei vocês da corrupção, eu tirei vocês do engano, eu tirei vocês da imoralidade, eu tirei vocês da mentira, eu tirei vocês das trevas. Então não vivam como as trevas, vocês saíram de lá. Vivam como imitadores de Deus e andai no amor de Cristo Jesus. Algo novo se fez na vida de vocês. Vocês foram alvos do amor de Cristo, então vivam nesse amor. Porque o amor é bom, o amor é santo. E assim, o amor é virtuoso. E aí, em seguida, veja no versículo 8, ele menciona a segunda palavrinha, né, chave, acerca de como devemos viver. Pois ele diz assim, pois outrora eres trevas. Então veja que é sempre de onde vocês saíram e onde vocês estão. Observe, então, que saber de onde saímos é importante, sim, porque, inclusive, reforça a beleza de onde nós estamos vivendo e chama a uma maior gratidão, uma consciência de gratidão, porque sabemos de onde saímos, né? Razão, inclusive, para o cristão não pensar que quando o Senhor Jesus voltar e vivemos novo céu, nova terra, iremos esquecer tudo. Não, não. O texto, quando diz que não haverá lembrança das coisas passadas, é no sentido de que aquilo que virá é algo completamente novo e não vai virar mais o velho. Não haverá. Ninguém vai perder a memória, né? Mas viveremos algo novo. Todavia, ter consciência do velho, ou seja, saber de onde saiu, tem sua importância, porque faz com que você tenha uma vida de maior gratidão. Eu sei de onde o Senhor me tirou. Então eu jamais vou me esquecer de viver com gratidão. Eu sei o que o Senhor fez por mim. Portanto, eu jamais deixarei de viver para a glória dele com gratidão. Percebe? Então é importante você ter consciência da obra de Deus na tua vida, ou seja, de onde ele te tirou do império das trevas, para viver no reino do Filho do seu amor, Colossenses 1,13, para que você tenha gratidão e dedicação a ele, né? Você quer viver para a glória dele, porque você tem consciência de tudo que ele fez por você. Então, outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Então, antes era andai em amor, agora é andai como filhos da luz. Isso não é novo, né? Lembrando que o Senhor Jesus já havia dito para Israel, lembre-se que é uma referência sempre à igreja visível, porque a igreja invisível são aqueles que verdadeiramente andam com o Senhor, amam o Senhor, tá tudo na igreja invisível é superior, né? Mas a igreja visível, de fato, ela é marcada pela presença de trigo e joio, marcada por uma caminhada mais turbulenta, mais cheia de altos e baixos, né? E
para essa igreja visível, o Senhor Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, ou seja, para esconder. Se acende uma luz, esconde ela embaixo. Não se acende uma luz para iluminar. Ou seja, o que ele está dizendo? Deus colocou a igreja no mundo. Deus acendeu essa luz, que é a igreja visível no mundo, para quê? Para iluminar o mundo. Para todo mundo ver. Para que todo mundo tenha um referencial. Para que todo mundo tenha um modelo. Porque essa luz, inclusive, ela vem do próprio Deus, né? Ela reflete a glória de Deus, deveria, né, refletir a glória de Deus, não para esconder, não para abafar, né, mas para que se fique visível, né, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, mesmo que a igreja ainda seja composta de homens pecadores, ela é chamada de luz e posta para iluminar. Por isso Jesus diz: olha, se não cumprir o papel, o propósito para o qual fora designada, não serve mais para nada, porque não faz sentido. É como ter uma luz queimada, né? Você faz o que com uma luz queimada? Né? Você tem um abajur, né? Ou uma lanterna. Vamos pensar um abajur, porque, né, é colocado para iluminar o ambiente. Você tem um abajur e não está mais iluminando, queimou a lâmpada. O que você faz com ela? Você joga fora. E Jesus diz: só serve para ser jogado fora. Porque não tem mais propósito. A igreja tem um propósito. Por isso que não pode a igreja, em hipótese alguma, se acomodar ao mundo. Ela não pode estar tão perversa, tão corrupta, tão desonesta, tão maldosa, tão imoral, e assim por diante, tão gananciosa, e assim os pecados em geral. Ela não pode estar igual ao mundo. Se ela estiver igual ao mundo, é como uma lâmpada queimada. Peraí. O mundo é trevas, é escuridão. E, de repente, apagou-se aquela luz. Está tão escura quanto. Tão em trevas quanto. Tão escuridão quanto. Então, não serve mais para nada. Percebe? E aí, quer ver um evento? Teríamos mais de um, mas um evento que mostra isso é que, na época de Noé, tem toda uma linhagem dos filhos de Deus. Só que, quando chega naquele período, os verdadeiros filhos, os que realmente perseveraram, os poucos que perseveraram, já haviam morrido. E o resto se perdeu. O resto se perdeu. Não tinha um grande grupo de homens e mulheres de Deus e um mundão lá fora. Não, eles tinham se perdido já. Eles estavam iguais. O que Deus disse? Olha, tem que acabar com tudo. Tem que recomeçar tudo de novo. Só tem uma família. Uma família. Então, e ainda assim, né, tem alguma coisa, né? Isso mostra que Deus é poderoso para preservar, né, sua igreja e cumprir suas promessas. Mas o propósito da igreja é ser luz. Ser luz. E andai como filhos da luz. E aí ele menciona mais coisas, né? De forma que eles não sejam cúmplices das obras das trevas, né? Como ele diz em versículo 11. Então, a igreja, ela mesmo sendo formada por pecadores, ela está sempre se dedicando, se esforçando para não ser apagada, né? Ela está sempre tendo esse cuidado para que a chama esteja acesa. A chama esteja sempre acesa. Tanto que ele diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Possível referência a alguns textos de Isaías que fala sobre essa obra tremenda de Deus, que a gente pode dizer que é a obra do Espírito Santo na vida de seu povo. E ele chama outra vez assim: olha, vivam a beleza da nova vida. Acorda, desperta. A igreja, ela é o instrumento de Deus para manifestar a beleza da glória de Deus. Então, vivam como filhos da luz, né? Ou como instrumentos de Deus para refletir a beleza da glória do Senhor. E no versículo 15, ele usa um terceiro, né? A terceira palavrinha-chave. Portanto, vede prudentemente como andais,
não como nécios, e sim como sábios. Veja, primeiro eles têm que andar em amor, como Cristo nos amou, porque o amor é virtude. E todas as virtudes andam com amor, estão no amor também. Depois eles têm que andar como filhos da luz, iluminando, mostrando para aqueles que estão em trevas, aqueles que estão na escuridão, o caminho. Né? Poderíamos até fazer uma analogia com um farol. Né? O mundão, né? Aquele mar agitado, e há pessoas que estão nos seus barcos, seus navios, perdidas nesse mar agitado, que está o tempo todo sendo bombardeado, né, pelo diabo, os pecados. Ou seja, pense nas trevas. Né? E as pessoas que estão ali, navegando perdidas. E o farol dá a direção. Diz aqui, ó, para vocês não baterem, para vocês não morrerem, para vocês não se acabarem afogados neste mar turbulento, que na Escritura costuma apontar para as trevas, para o maligno. Né? Então, a igreja é como um farol, que vai mostrando a direção. E aí, aqueles que puderem ver o farol, eles são dirigidos até terra firme, porque Jesus é um porto seguro, né? O lugar onde eles vão encontrar abrigo, segurança, repouso. Cristo é um porto seguro. Né? Então, a igreja é o farol que vai conduzindo as pessoas para o porto seguro, que é Cristo Jesus. Muitos não verão e se perderão e vão naufragar naquele mar turbulento, mas outros verão a luz que conduz ao porto seguro, e então poderão ancorar neste porto seguro, onde terão salvação. Então a igreja tem um papel importantíssimo. Se apagar aquele farol, imagina, apagou o farol. Então, quem vai ajudar aqueles marujos que estão perdidos e atormentados no mar, nas trevas? Quem? Se está apagado o farol. Ele não serve para nada. Um farol apagado não serve para nada. Um farol que não ilumina não serve para nada. Ele está tão em escuridão quanto o resto, né, do oceano, da região. Está tudo em escuridão. Então, a igreja precisa cumprir o seu papel, conduzindo para o porto da salvação, que é Cristo Jesus. Mas, não só a figura de andar à luz, como dissemos, mas também andar como sábios. O princípio da sabedoria é o quê? É o temor ao Senhor. Inclusive, ele termina no versículo 21 dizendo: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Ele diz: andai como sábios, e diz: no temor de Cristo. Veja que isso nos remete, portanto, aos textos de sabedoria do Antigo Testamento, que falam da sabedoria como sendo instrumento para o viver para a glória de Deus. Né? Porque o Espírito de Deus é o Espírito da sabedoria, que nos conduz a tudo que é bom para o louvor da glória do Senhor. Então andai como sábios. Né? E andar como sábio é saber usar o tempo, veja, sabedoria para usar o tempo, usar o que Deus nos deu. Né? Não importa se você tem 1, 2, 10, 15, 20, 100 anos que Deus vai dar a você. O importante é viver o tempo que Deus deu a você com sabedoria. Não vamos aumentar, nem vamos diminuir o tempo que Deus nos deu. Quer do dia, né? É 24 horas, é 24 horas. Né? E ninguém vai mudar isso. Um mês é um mês, um ano é um ano. E assim, ninguém muda o tempo geral, nem muda o próprio tempo, né, de vida. Né? O importante, portanto, não é se preocupar em acelerar ou reduzir, em encurtar ou prolongar o tempo, porque isso não pertence a nós. Não pertence a nós definir o tempo, mas pertence a nós o saber viver aquele tempo que nos é dado. Tudo que vier à mão para fazer, faça conforme as suas forças. Use o tempo que Deus te deu para glorificar o nome do Senhor, para viver para a glória do Senhor. Isso sim cabe a nós. Então peça sabedoria para viver o tempo. O tempo de trabalhar, o tempo de estudar, o tempo de lavar a louça, o tempo de se relacionar, o tempo de viver. E viver o que Deus nos der. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor.
Ou seja, o que Deus quer para nós? E aí a gente tem a Escritura nos dizendo o que Deus quer para nós. É claro, você pode dizer assim, mas nem tudo a Escritura diz. É fato, ela não diz qual curso universitário você vai fazer. E para isso você pede sabedoria. Deus, me dê sabedoria para perceber o que é o melhor, qual o caminho melhor. Mas você tem todos os princípios, todos os ensinos necessários na Escritura para você tomar essa decisão dirigido pela iluminação do Espírito Santo. Portanto, você tem de um lado a Escritura, que nos ensina a vontade objetiva de Deus. Por outro lado, você tem o Espírito de Deus, que ajuda você a aplicar a sua vida nas situações subjetivas, que muitas vezes não é uma questão de certo ou errado. É certo fazer medicina ou engenharia? Qual é o certo e qual é o errado? Mas lógico que qualquer um dos dois deve ser considerado muito bons, adequados. Mas, para todo mundo, cada pessoa terá um caminho a percorrer. Então, não é uma questão de certo ou errado. É uma questão daquilo que de fato é o adequado para você. O que você deveria fazer, o que seria melhor. Aí você pede a Deus sabedoria para isso também. Portanto, a gente precisa sempre de sabedoria para tomar decisões que são subjetivas, não são fáceis de serem tomadas muitas vezes. Então, peça ao Senhor que dirija você, tanto na compreensão e na aplicação da palavra, quanto em como lidar com as circunstâncias, na subjetividade da vida, aplicando, né, tudo isso que aprendeu na própria Escritura. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aí observe que aqui ele está fazendo uma oposição. Ande como sábio. Então, sábio é uma pessoa que é esclarecida, com todas as suas faculdades plenamente debaixo de controle ou ativas. Ou seja, tudo está funcionando bem, ativamente, está tudo muito bem claro, tudo esclarecido, né? Então, esse é o oposto à pessoa embriagado. O embriagado, veja, se você estiver embriagado no trânsito, por exemplo, você não vai ter uma reação tão rápida. Por isso que é proibido dirigir após consumir álcool, porque você já não tem um controle total de suas faculdades. Uma emergência, né? Aparecer alguma coisa rápida na sua frente, uma pessoa que está com todas as suas faculdades em pleno uso, você consegue reagir mais rapidamente que saber evitar um acidente. O álcool ele retarda, ele meio que adormece o cérebro, né? E a pessoa fica mais lenta, a reação é mais demorada, né? Então, por isso essa referência ao não vos embriagueis, porque aqui ele está se opondo a pleno uso de suas faculdades como um sábio que é esclarecido, que está raciocinando muito bem, que está pensando direitinho, que está refletindo sobre tudo. E aí ele opõe-se a isso dizendo assim, não andem como embriagados, ou seja, com pessoas adormecidas, com pessoas que não estão raciocinando, com pessoas que não estão pensando direito. Nesse ponto poderíamos usar até como o embriagados como uma metáfora e não algo literal, né? Ele usando isso como recurso para mostrar a necessidade de a pessoa estar vivendo de forma esclarecida. Então o cristão é alguém que procura estar sempre esclarecido, né? Pensando no que tem que fazer, raciocinando direitinho, para que o seu procedimento reflita, né, a sabedoria de Deus. Percebe? Então, não como alguém adormecido. A pessoa, por exemplo, que está com sono também fica lenta, né? Inclusive, como ele disse antes, desperta tu que dormes, né? A pessoa adormecida, ela está lenta também, ela não está raciocinando direito. Acorde uma pessoa, de repente. Faça perguntas para ela. Ela precisa se situar primeiro, né? É uma pessoa que está com sono dirigindo à noite, né? Você já precisou viajar longas horas e já passou pela necessidade de viajar à noite, depois de ter viajado durante o dia, você experimentou o dirigir sonolento e como isso atrapalha seus reflexos. E veja que parece, inclusive, com a ideia do embriagado. Você tem os seus reflexos retardados. Não só o perigo, inclusive, de dormir e deixar o carro não andar sozinho, né? Mas você está lento, você não está raciocinando direito, você não está pensando direito.
Então, o que o apóstolo Paulo está nos dizendo, olha, o cristão tem que estar sempre bem esclarecido, e não como alguém que não está pensando direito, que não sabe o que está fazendo, que não tem o controle de suas faculdades, né? Tudo muito claro. Para isso, a Bíblia nos esclarece, a Bíblia nos dá luz para o caminho, né? Não é assim que a Escritura é chamada, é luz para o caminho, né? Então a Escritura nos mostra o caminho pelo qual devemos andar. Inclusive, veja, se você está andando no escuro, você não sabe onde está pisando. Mas se você tem uma luz muito forte, clara, bem focada, inclusive, ela te mostra exatamente o caminho para que você saiba onde está pisando e não pise em besteira de repente, não cai num buraco, né? Ou não tropece. Né? Então, ela é luz. Então, veja, o cristão é esclarecido, percebe? Ou seja, é aquele que conhece bem a Bíblia, sabe por onde deve andar, sabe o seu proceder que deve ter. Está tudo muito claro, está tudo muito bem iluminado pela Escritura. Não só pela Escritura, como nós já falamos, pelo Espírito de Deus. Veja que ele diz, mas enchei-vos do Espírito, se opondo à ideia de alguém que está sem clareza. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, então ela está sendo iluminada. O Espírito está dando a ela clareza sobre a compreensão da verdade, que é a palavra de Deus, e como aplicá-la. Então, em vez de alguém que não sabe por onde está andando, ou porque está no escuro, ou porque está meio adormecida, né? Ou meio atordoada por causa, né, do excesso de álcool. Percebe? Alguém que não está esclarecido, está meio lento, não está andando bem, não tem controle, inclusive, de suas faculdades, né? Diferente de alguém que está muito bem esclarecido, está muito bem iluminado, sabe bem o que fazer, sabe como tomar as decisões, que decisões tomar. Percebe? Então, enchei-vos do Espírito. Então, observe que aqui as expressões são colocadas em paralelo e paralelos opostos, tornando mais evidente o que ele quer. Ele quer que os cristãos vivam com muita clareza, com muita convicção, como filhos da luz, cheios de amor, que sabe como devem proceder, que sabe como deve viver, que sabe como viver para a glória de Deus. Tudo muito claro, tudo muito certo, pelo conhecimento e pela aplicação desse conhecimento através do Espírito Santo na vida deles. Sabe o que fazer. O oposto disso é exatamente o escuro, a embriaguez, o estar sonolento. Então, as oposições. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E é interessante que, de repente, ele acrescenta aqui elementos que nos conduzem até mesmo ao culto. Né? São elementos do culto a Deus. Os salmos, o louvando a Deus de coração, o povo da adoração. Ou seja, a vida cristã desemboca no culto a Deus. A vida cristã, ela parte do culto a Deus, porque a vida cristã, ela começa ali, a nova vida, no primeiro dia da semana. Observe. No primeiro dia da semana, eles adoravam a Deus. É o registro que a Escritura nos dá. Eles partiam o pão no primeiro dia da semana. Qual era a razão? Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. E o primeiro dia da semana representa o início da nova criação. Tudo começa na ressurreição de Cristo, que foi no primeiro dia da semana. Então é o início da nova criação. Não foi por acaso que foi no primeiro dia da semana que Jesus ressuscitou. É porque esse primeiro dia inaugura o começo da nova criação. Deus criou tudo em 6 dias, o 7º descansou, o Senhor Jesus também morreu no último dia, 6º dia, e descansou no 7º dia. Aí no primeiro dia da semana ele começa tudo de novo. Agora ele começa a nova criação. É a obra da redenção aplicada às nossas vidas. Então, tudo começa nesse primeiro dia, que é o dia do culto ao Senhor. Então, nossa vida é abençoada nesse dia. E nossa vida diária desemboca nesse dia também. Porque nós vivemos para o Senhor e
culmina a nossa vida na adoração a Deus. Tanto que lá em Apocalipse, quando nós temos a história, né, do sofrimento, das lutas da igreja, a igreja vitoriosa, depois que ela termina a sua luta, né, inclusive aqueles que morreram por Cristo, ou seja, perseveraram até o fim, tudo termina no culto a Deus, na adoração a Deus. Lá no início começa na adoração, no capítulo 4 e 5, há um culto ao Senhor e é o começo da revelação acerca das lutas, né, dos desafios que a igreja teria. Tudo começa num culto a Deus. E todas as vezes que a igreja, nos blocos, né, nos 4 blocos que falam sobre os desafios que a igreja teria, todas as vezes que termina termina num culto ao Senhor. Então começa no culto, termina no culto. Nossa nova vida começou no primeiro dia da semana, no qual adoramos a Deus. E é concluída na eternidade, quando viveremos para a glória de Deus eternamente. Então, é interessante como ele coloca a adoração ao Senhor como parte do elemento da santificação. Não é interessante? Porque ele está falando da santificação. Até agora, ele está falando de vida. Né? Ele começou no versículo, deixando a mentira, e aí segue falando sobre a santificação. Nós falamos andar em amor, andar como filho da luz, andar como sábios. Ele está falando de santificação, do viver diário. E ele termina, né, esse bloco aqui falando que tudo isso é parte da adoração. Não é interessante? Tudo isso é parte do culto. Ou seja, você vai para a igreja adorar a Deus com o propósito de adorar a Deus. Você não vai pensando em outras coisas e apenas estar presente lá, né? Apenas em corpo, né? A mente está longe, o coração distante e assim por diante. O seu propósito caso contrário, não adianta. Tanto que em Malaquias Deus diz assim, tomara alguém fechasse as portas. Então você imagine quantas igrejas físicas, né, locais, Deus não está dizendo nossos dias, como eu gostaria que fechasse as portas dessa igreja. Porque as pessoas não vão para adorar, elas vão para qualquer outra coisa, mas não vão para adorar. É mera aparência, é mera forma. Então, a vida do cristão é base para a sua adoração. Porque nós adoramos a Deus com o nosso viver. É uma consciência clara da obra de Cristo em nossas vidas. É um desejo verdadeiro de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Então, a vida é parte da adoração. E tudo vai culminar na adoração, porque nós existimos para o louvor da glória do Senhor. Então, quando você pensar no viver em santidade, pense que ele é parte do culto que oferecemos a Deus. Porque tudo em nós é para o louvor da glória de Deus. O apóstolo Paulo diz, inclusive a vida da igreja. Né? Por isso, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Tudo sendo vivido para o louvor da glória do Senhor, tendo como base, né, o temor ao próprio Senhor. Inclusive, né, as relações humanas dentro da igreja. Por isso, sujeitando-vos uns aos outros. Relacionamentos baseados na obra de Cristo. Ou seja, a relação social da igreja, dentro da igreja, baseada na obra de Cristo. Tudo por causa de Cristo. Tudo por meio de Cristo. E tudo para Cristo. Tudo isso para o louvor da glória de Deus. Então, aplique a sua vida, peça sabedoria, ande em amor, ande como filhos da luz e ande como sábio. E Deus será glorificado no seu dia a dia e inclusive no culto que você, junto à igreja, oferecerá ao Senhor. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Toda honra, glória e louvor ao Senhor. Obrigado por tudo. Nos ajude a viver para a tua glória a cada dia. Nos proteja, nos livre do mal, nos ajude, nos sustente e nos dê graça para vivermos sempre em teu amor, como filhos da luz e como sábios, por meio do teu Espírito Santo, que nos dá sabedoria. Receba a nossa oração, nossa gratidão, tudo isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e tenha um bom dia.